Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, um sábado abençoado com Deus. Meus prezados irmãos e amigos e ouvintes da Palavra de Deus, eu quero ler no livro de Gênesis, capítulo 39, no versículo 8 e 10. Versículo 8 a 14. Hoje, a mensagem, o título da mensagem: José na casa de Potifar. José, filho de Jacó, era o único que os irmãos dele tinham inveja, porque ele tinha muitos sonhos. José sonhador. Então os irmãos deles tinham invejoso. Então ele foi vendido como escravo no Egito. Da mesma forma que Caim teve inveja do seu irmão Abel e o matou, assim os irmãos de José teve inveja, vendeu como escravo no Egito. Em vez de matar, eles venderam como escravo, mas matou um animal para pensar que o irmão dele tinha morrido. Então levou a roupa para o pai dele, Jacó. E veja bem a história de José. José na casa de Potifar, mas chegando lá, Satanás usou a mulher de Potifar. Da mesma forma, ele usa as mulheres de fora e etc. para te perturbar, para te derrubar e para te atacar. Viu? Ele sopra nos teus ouvidos para você entrar num site maldito, maligno. Lá você vai achar o que não presta. Porque Satanás, ele sopra nos ouvidos dos homens. Capítulo 39, no versículo 8. Versículo 8 a 14. Versículo 8. Porém, não, peraí. Eu vou ler o versículo 7. Tem a parte importante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse:
deita-te comigo. Olha, Satanás usando a mulher do rei Potifar. Ela colocou os olhos em José e disse: deita-te comigo. Versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. O Potifar confiava em José. Confiava em José. José, temente a Deus, um servo de Deus, ele recusou a deitar com a mulher de Potifar. Versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meus prezados e amigos, José do Egito, ele correu do pecado, ele fugiu. Ele poderia partir para cima, ele poderia sim, ele poderia, mas ele era temente a Deus e não pecou contra Deus. Que Satanás estava usando ela. E aconteceu, versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Veja como é as coisas. Satanás, ele usa para derrubar um servo de Deus e te atacar. Veja o que ela fez depois. Depois que José do Egito correu e fugiu para não pecar contra Deus. E esse é um exemplo para nós que somos servos de Deus, correr do pecado. Porque a carne, ela nos empurra para o pecado. E nós devemos orar, pedir a Deus para mortificar o desejo do pecado, o desejo da carne e o desejo do pecado. Versículo 12. Deixa eu ver. 11. Sucedeu num certo dia, que ele veio à casa para fazer seu serviço. Nenhum dos da casa
estava ali. Doze. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. Ela queria que José deitasse com ela de qualquer jeito. Mas José, um servo de Deus, temente a Deus, ele não deitou e não pecou contra Deus. Se fosse outro, partia para cima. Mas José, um servo de Deus e temente a Deus, ele não pecou contra Deus, ele não deitou com ela, ele correu, fugiu do pecado, fugiu da tentação. E é o que nós temos que fazer. Fugir do pecado, fugir do adultério, fugir da tentação e pedir a Deus para mortificar os desejos da carne. Versículo 13. E sucedeu que, vendo ela que deixará as suas vestes em sua mão e fugirá para fora. Viu? Olha como é as coisas. Versículo 14. E chamou aos homens de sua casa e falou-lhe, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. Mentira. José correu e fugiu. Só que ela segurou nas vestes dele. Ele fugiu e deixou as vestes na mão dela, porque ela segurou as vestes dele com força. E ele fugiu para fora. Ele correu do pecado. Fugiu do pecado. Então ela gritou, depois que ele correu, que ele fugiu, ela gritou. Olha como Satanás estava usando a mulher de Potifar. Mesma coisa acontece com um de nós. Se nós der ouvidos à voz de Satanás, somos prejudicados. Isso aqui é o exemplo de José. O exemplo para nós correr do pecado, fugir do adultério, correr do adultério. Porque Satanás, ele usa vários tipos de mulheres para te derrubar, para acabar com você, porque a mulher de Potifar queria isso, é derrubar José, acusar José.
Ela disse, eu vou repetir aqui no versículo 14, tá? Vou ler devagar. Chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. 15. E aconteceu que ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. Ela segurou as vestes de José. Ela segurou. Ele correu para não pecar contra Deus. E nós devemos fazer o mesmo exemplo de José. Fugir do pecado, correr do pecado, orar, pedir a Deus para mortificar os desejos da carne, porque a carne, ela nos empurra para o pecado. É isso que a carne deseja, o pecado. Versículo 16. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Agora vocês vão saber o que ela fez. 17. Então falou-lhe, conforme a mesma palavras, dizendo, veio a mim um servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. Versículo 18. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. Viu? A astúcia cilada de Satanás, nós temos que tomar muito cuidado, porque ele vem com prato cheio. Ele vem com prato cheio. E se nós não tomar muito cuidado, acontece a queda fatal. Mas José do Egito, aleluia, ele não cometeu o tal pecado contra Deus. Porque o pecado de adultério é contra Deus. Então José correu, ela segurou nas vestes deles. Ele correu, fugiu do pecado. Depois que ele correu, ela gritou. 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez
teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estava, encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Viu? Satanás usou a mulher de Potifar. Ela fitou os olhos em José e disse: deita-te comigo. Deita-te comigo. E José, ele não deitou, ele correu, ele fugiu do pecado, ele correu para não pecar contra Deus. Um exemplo que José deixou para nós. Nós que somos servos de Deus, nós temos que correr do pecado, fugir do pecado, e não dar ouvido a Satanás para entrar em coisa nenhuma. Lá só tem o que não presta. Lá só tem o que não presta. Viu? Satanás, ele é sagaz. Ele faz tudo para derrubar aquele que está fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. É esse o plano diabólico de Satanás, é esse: apresentar os pratos cheios a você. E se nós não vigiar, cai. Peca contra Deus. É isso que o diabo quer, é nos derrubar. Se nós estamos fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, ganhando almas para o reino dele, ele prepara o plano diabólico para nos atacar e nos afligir. Da mesma forma, ele usou a mulher de Potifar. E até hoje, ele usa qualquer uma. Então, nós que somos servos de Deus, é seguir o exemplo de José. Correr do pecado, fugir do pecado. Correr do adultério, porque adultério é pecado contra Deus. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. Deus estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe a graça aos olhos do carcereiro mor. Viu? Olha, Deus estava com ele.
e estendeu sobre ele a sua benignidade. 22. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de todo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Viu? Como Deus abençoou José. E ele foi colocado como rei do Egito. Viu? Foi colocado como rei do Egito. Então ele ficou conhecido como José do Egito. Viu, pesado? Como é as coisas? A mulher de Potifar sendo usada por Satanás ela fitando os olhos em José, querendo que José deitasse com ela de qualquer jeito. Mas José não deitou, não cometeu esse tal pecado contra Deus. Ele correu, fugiu, mas as suas vestes ficou na mão dela porque ela segurou. Viu? E o nosso dever é fazer da mesma forma que José fez. Ele correu do pecado. Ele fugiu para não pecar contra Deus e fazer a maldade contra o seu Senhor. Então ele preferiu correr e fugir. As vestes dele ficou na mão dela porque ela segurou e puxou. Satanás estava usando ela. Viu? Estava usando ela. Mas ele correu. Se é outro, partia para cima. Mas o José, ele correu, ele fugiu. Por certo, a mulher de Potifar era formosa e bonita. Viu? Formosa, toda fogosa. Que tentação do diabo é esse? Tem um ditado aí, que a mulher é tentação da carne. E é mesmo. E é mesmo. Se nós não vigiar, não orar, pedir a Deus para mortificar os desejos da carne e do pecado, cairemos. E todos os dias
nós peca. E todos os dias nós estamos pedindo a Deus perdão dos nossos pecados, palavras torpes ou obras cometidas no pensamento. Porque no pensamento nós peca. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se olhar para uma mulher e desejar, já pecou com ela no coração. Mesmo que não deite com ela, mas já pecou no coração e aqui, ó, no pensamento. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se olhar para uma mulher e desejar, cobiçar, já pecou com ela em seu coração e aqui. Então, José, para não pecar contra Deus, ele correu, ele fugiu. Viu? Ele correu, ele fugiu da tentação, fugiu do pecado, fugiu do adultério, pecado contra Deus. Ele usa as prostitutas para derrubar você. Porque você está fazendo a obra de Deus, está fazendo a vontade de Deus, está ganhando alma para o reino de Deus. E por isso que Satanás fica numa fúria e ele começa a armar o plano diabólico dele. Tenho que derrubar aquele homem. Está fazendo a obra de Deus, está me prejudicando. É assim. Satanás, ele age assim. Ele vem com os pratos dele, prato cheio. Se nós não tomar cuidado, ai, 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 coitado de nós. Aí se nós não correr, não fugir do pecado, como José fez, o pecado está consumado. O sangue de Jesus tem poder para repreender isso em nossas vidas. Meus amados, temos que seguir o exemplo de José. É fugir da tentação da carne, porque a mulher é tentação da carne. Ela estava sendo usada por Satanás. Ai, ai, ai. Ele era temente a Deus, um servo de Deus. Ele correu, ele fugiu, e ela segurou nas vestes dele, puxou e gritou depois. Viu? Olha como ela fez diferente. Gritou depois. Viu? É assim que Satanás faz com um de nós. Ele sopra aqui, ó. Deus fala aqui no coração. Deus, ele te mostra o perigo antes de acontecer. Ele te mostra. É o que vai acontecer. Você vai para o joelho e vai orar ao Senhor. E Deus repreende o espírito da pombagira. A mulher de Potifar estava com o espírito da pombagira.
E quantas mulheres por aí afora não está com o espírito da pombagira? Viu? Cuidado. Vamos tomar cuidado. Ter cuidado. Porque Satanás, ele é astucioso e é sagaz. Ele vem com sapatinho de lã e com os pratos cheios, viu? Com prato cheio de manjar maligno para te oferecer, para te apresentar. Agora você cai, você peca se quiser. José correu, ele fugiu, ele fez bem fazer isso. Ele fez bem fazer isso. E nós devemos fazer isso. Que Satanás sopra nos teus ouvidos. Ai, ai, ai. Seja com qualquer um, seja evangélico ou não, ele sopra, ó, o zum 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 nos teus ouvidos, o zum 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 maligno, com os planos diabólicos, ó, vai lá, ele fica assim, ó, vai lá, vai lá que eu tenho coisa boa pra ti, vai lá, ele fica assim. Ele fica por trás de você, falando nos teus ouvidos, soprando o sangue de Jesus que repreenda Satanás para bem longe de cada um de nós. A fúria dele é tremenda, porque estamos nos canais do YouTube evangelizando, anunciando a volta de Jesus Cristo para ganhar as almas, tirar das garras dele e trazer para o reino de Deus. É por isso que ele anda furioso e querendo derrubar. Mas quando o Espírito Santo, ele nos desperta de madrugada, é para buscar o Senhor, é para buscar a face do Senhor. É de madrugada que o Senhor nos ouve, é de madrugada. De madrugada, aleluia, o Espírito Santo coloca as mensagens para você orar no seu lábio. E você fica fora de si e fica ligado ao trono de Deus. Porque Deus há de mostrar coisas para você. De madrugada é o horário silencioso para Deus te ouvir e te mostrar coisas que há de acontecer. Eu estou gravando esse vídeo com a história de José porque eu senti aqui no coração. Eu nunca gravei sobre José, filho de Jacó, mas hoje senti no coração. Senti. E quando nós oramos de madrugada, Deus, Ele vai nos fortalecendo, vai nos abastecendo de energia espirituais e nada vai acontecer com você
a não ser que Deus permita. Mas quando você está buscando a face dele, nada vai acontecer. Pode vir quem for, mas Deus não permitirá que toque no servo dele. Viu? É isso que nós temos que ter cuidado com as astúcias ciladas do diabo. Porque ele arma a cilada para nós cair. Ele armou a cilada para José cair. Mas José não caiu. Ele correu e fugiu da tentação da carne, porque a mulher é tentação da carne. Por isso que Jesus Cristo disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então nosso dever é vigiar e orar para não cair em tentação. Meu prezado amigo, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Você receberá o perdão dos teus pecados e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida para você subir no arrebatamento da igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se prepare. Dê o seu like para o YouTube encomendar os vídeos para mais pessoas e se inscreva no canal, ajude o canal a crescer e ative o sino para receber as notificações dos vídeos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E um sábado abençoado com Deus. 26 de fevereiro de 2022. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.